E aí, galera, duelo de tricolores, duelo de dois times que estavam, no Campeonato Brasileiro há um bom tempo sem perder. Na verdade, o Fortaleza estava. Depois de 8 jogos sem perder na Série A, teve essa derrota para o Fluminense. O Fluminense entrou em campo com 7 jogos sem derrotas, chega agora ao 8º jogo, igualando esse número que era do Fortaleza. Um duelo de tricolores, um duelo que deixou a desejar, um jogo bem abaixo daquilo que a gente poderia imaginar. A minha expectativa, pelo menos, era de um bom jogo, porque o Fortaleza, principalmente jogando em casa, é um time que sempre tenta ir para cima dos adversários, ficar com essa bola dominada, ter a posse, trocar passes com velocidade, fazer muito balanço do jogo de um lado para o outro do campo, para envolver o time adversário, para cansar o time adversário, mas o Fortaleza não conseguiu fazer isso e acabou entrando no ritmo de jogo do Fluminense, um ritmo esse ditado pelo Paulo Henrique Ganso. Como a gente sabe, é um jogador lento demais, né? Durante a nossa transmissão, até o Jussier na narração brincou, dizendo que quando o Paulo Henrique Ganso pega na bola, a gente volta para os anos 50, né? Quando o futebol era numa velocidade completamente diferente dentro do campo. O Fortaleza aceitou demais esse ritmo de jogo proposto pelo Fluminense e o Fluminense, por sua vez, ficou, de certa forma, confortável no jogo. Tanto é que criou as melhores oportunidades no primeiro tempo. Agora, a gente falar sobre oportunidades criadas nessa partida é até difícil, viu? O jogo como um todo foi muito ruim tecnicamente, muito porque o Fortaleza não conseguiu desenvolver o seu futebol e não conseguiu também por causa da qualidade da marcação, da obediência tática na hora de marcar do time do Fluminense, do time do Odair Hellmann. As duas principais oportunidades do primeiro tempo foram com o Fluminense, mas sem grandes perigos assim. Numa delas o Felipe Alves defendeu também, não foram assim grandes oportunidades criadas não. No segundo tempo o Fortaleza voltou com mais intensidade, voltou mais afim de jogo, mas não conseguia também criar grandes oportunidades. Se mantinha mais no ataque, tentava impor mais o seu ritmo de troca de passes, mas como eu já disse aqui, como todo mundo que acompanhou o jogo percebeu, foi uma noite muito ruim do Fortaleza, o time muito abaixo. E aí veio a expulsão do Roger Carvalho, o Felipe, volante, vai fazer o recuo para o goleiro Felipe Alves, o recuo sai um pouco curto e o Felipe Cardoso, atacante tricolor do Fluminense, percebeu que esse passe foi um pouco curto e corre em direção à bola para tentar, quem sabe, dividir ali com o Felipe Alves. É difícil a gente precisar aqui quem é que ia chegar primeiro na bola. O fato é que o Roger Carvalho, que estava na companhia do Felipe Cardoso, abandona o lance e vai diretamente no corpo, né, do jogador do Fluminense, exatamente para evitar que ele chegasse na bola primeiro que o Felipe Alves. E aí falta bem marcado. Na minha visão, para cartão amarelo, exatamente porque a gente não tem como cravar que o Felipe Cardoso chegaria antes do Felipe Alves. Então, uma falta para cartão amarelo, ao meu ver, mas o árbitro entendeu que era para cartão vermelho. Por ser um lance de expulsão, tem ali a checagem do VAR, que não pediram nem para ele ir lá no telão olhar, não, já confirmaram logo a expulsão. É uma expulsão que eu achei rigorosa, mas que também não dá para dizer que é um erro da arbitragem, não. Fortaleza ficou com um jogador a menos, mais uma vez o Fortaleza fica com um jogador a menos, tem acontecido isso com frequência e é algo também para o time pensar, mesmo que a gente possa considerar que foi erro ou acerto de arbitragem, o fato é que o Fortaleza tem jogado muitas partidas com um jogador a menos, isso não é interessante, até porque cartão vermelho também conta como critério de desempate lá na frente, se por um acaso o time precisar de critérios de desempate para conseguir uma classificação para a Sul-Americana ou para confirmar a fuga do Z4, enfim. Isso também entra como critério de desempate, então o Fortaleza é bom ficar atento a isso aí. O Fluminense ficou ainda mais confortável no jogo, conseguiu voltar a fazer aquele jogo do primeiro tempo. O seu ritmo de jogo, troca de passes com a maior paciência do mundo. E o Fortaleza continuava resistindo oferecendo pouca resistência a esse tipo de jogo imposto pelo Fluminense. Com um jogador a menos ficou ainda mais difícil. O Rogério Ceni tentou ali armar a equipe de um modo para sair com velocidade no contra-ataque, mas também as substituições não surtiram efeito. O Osvaldo não entrou nada bem no jogo, sumido, participou pouco. Quando participou, errou. O Juninho não fez um bom jogo, tomou decisões erradas, inclusive numa falta que o Rogério Ceni combinou com o Yuri César alguma coisa ali. O Yuri passou para o Juninho, mas na hora da cobrança o Juninho fez outra coisa que irritou demais o Ceni. Já no final do jogo também, a última chance de mandar a bola para a área, para quem sabe, num bate-rebate ali, dentro da área do Fluminense, conseguir pelo menos um empate. Aí o Juninho rolou de lado para o goleiro Felipe Alves e o árbitro do jogo acabou, encerrou a partida. Então foi um jogo muito abaixo do Fortaleza, um jogo do Fluminense
ditado pelo ritmo do Paulo Henrique Ganso, e que o Fluminense chegou ao gol com também sorte. Um lance feio, aliás, o gol do Fluminense representa bastante o que foi esse jogo, né? O que era um chutão, a bola bate no Ganso, isso vira um passe. A única parte boa do lance do gol foi que o Wellington Silva deu um drible muito rápido no Gabriel Dias, entrou na área, mas na hora de bater no gol de perna esquerda cruzado, pegou mal demais na bola. Se não pegasse tão mal assim na bola, a bola não teria desviado no Gabriel Dias e não teria enganado o Felipe Alves. Então assim, foi um jogo muito ruim, jogo tecnicamente abaixo, principalmente pela parte do Fortaleza. O Fluminense chega no G4, um time que está surpreendendo, encerra esse primeiro turno do campeonato dentro do G4, acho que é notório de que é uma campanha muito maior do que aquilo que a gente pode esperar pelo time que o Fluminense tem e pela bola que joga também, né? Pela forma como o Fluminense costuma levar os seus jogos. Eu acho que é pontuação demais para esse time do Fluminense, mas gosto de deixar bem claro o seguinte, não é por acaso, ninguém encerra um primeiro turno de Campeonato Brasileiro da Série A entre os 4 por acaso. Você às vezes pode até no começo ali de campeonato conseguir bons resultados e depois não dar sequência nisso, e aí sim rondar essa parte de cima da tabela meio que por acaso. Não é o caso do Fluminense não, apesar de surpreender, faz um campeonato regular, faz um campeonato em que esteve o tempo todo na parte de cima da tabela. E o Fortaleza perde uma boa oportunidade de vencer jogando em casa, mesmo que o Fluminense esteja acima dele na classificação. O Fortaleza perdeu uma boa chance de vencer porque estava jogando em casa, podia ter voltado a vencer no Campeonato Brasileiro, já que na última rodada do Campeonato Brasileiro também venceu, jogando exatamente em casa, venceu o Palmeiras por 2-0, encerra uma sequência de 12 jogos de invencibilidade no ano, porque além dos 8 da Série A, também tinham outros 4, os 2 da final do estadual contra o Cearense e os 2 da Copa do Brasil contra o São Paulo. Só que pior do que perder essa sequência de série invicta aí, de 8 jogos na Série A, é a forma como o time jogou. Isso que mais preocupa, porque o Fortaleza não conseguiu sair para o jogo como a gente vinha vendo, não conseguia sair da marcação do Fluminense, não conseguia trocar passe, não conseguia passar no meio de campo muitas vezes, sendo que enfrentou um time que não impunha isso, não. O Fortaleza esbarrava em si mesmo, mais do que na qualidade do Fluminense também. Por isso, sai derrotado de um jogo, um resultado justo, já que o Fluminense foi melhor, sim, criou as principais oportunidades e conseguiu seu time mais agudo dentro do campo, embora também não tenha feito uma grande partida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí. Quero agradecer a todo mundo que é inscrito. Hoje, durante a nossa transmissão, nós atingimos uma marca muito importante, 123 mil inscritos. Isso é muito importante mesmo para a gente. E não só a inscrição de vocês, não, mas essa forma da gente dialogar, né? Então, participa aí do vídeo, né? Comente, interaja com a gente. Essa interação era a palavra que estava me fugindo aqui. Essa interação é ainda mais importante do que a inscrição. Comente aí, deixa a sua opinião, o que você achou do jogo, o que você achou individualmente dos jogadores do Fortaleza e também do Fluminense e o que prevê para esse segundo turno. Lembrando que o Fortaleza tem 2 jogos a menos, jogos contra Vasco e Bahia, que não aconteceram no primeiro turno, vão acontecer no segundo turno. Fortaleza nesse momento com 17 jogos. A gente se encontra numa próxima, valeu, um grande abraço a todos, até mais, galera!